Olá, Deus abençoe a todos grandiosamente em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados e queridos irmãos, eu quero hoje, essa noite, passar aqui para você, nesse vídeo, um tema também muito discutido e muito questionado, que é o tal da inveja. A inveja, ela tem incomodado tanta gente, né? Tantas pessoas se sentem incomodadas, né, pela inveja. E você sabe que todo invejoso, ele se torna um perseguidor. Você sabia disso? Todo invejoso, ele se torna um perseguidor. Eu estava observando aqui a Bíblia Sagrada, como ela está estampada, né, de textos que falam sobre a inveja. Muitos textos falam sobre a inveja. Quer ver um exemplo que eu vou dar para você agora? O exemplo de Davi, né? Foi perseguido por Saul, né? Pelo rei Saul, movido pela inveja, porque a popularidade de Saul crescia, de Davi crescia cada dia mais, né? Lembra aquelas mulheres entraram cantando na cidadezinha, Davi matou 10.000 e Saul matou 1.000, ele ficou tomado de inveja, né? E assim são muitas pessoas, né, que hoje elas são invejadas. E eu estava observando aqui na Bíblia Sagrada também, né, outro texto. Esse texto aqui é um dos mais fortes. Você que tem passado muitos problemas com o invejoso, né? Eu sei que é difícil, né? O invejoso nunca larga do pé da gente, né? Não é verdade? Ele sempre está querendo saber alguma coisa da gente, não é verdade? Assim é o invejoso. Olha aqui, olha só o que diz aqui no livro de Gênesis, ó. Aconteceu que no fim de uns tempos, olha só, preste bem atenção nesse texto. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim o fruto de uma oferta para o Senhor, né? Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, e da gordura deste se agradou o Senhor de Abel e de sua oferta. Agora olha só, ao passo que de Caim, né, e de sua oferta não se agradou. Então ele se irou sobremaneira Caim, a ponto de descair o semblante. Você vê que a inveja, ela não mata ninguém, mas o invejoso mata. Você está compreendendo? O invejoso, a fúria do invejoso é querer matar mesmo. Foi o que aconteceu aqui, né? Às vezes a pessoa não leva a sério, né, esse tipo de coisa, mas isso é muito sério. Você vê que o que Abel fez para Caim? Me diga, era o irmão dele. O que ele fez de mal, de ruim para o seu irmão? Não fez nada, absolutamente nada. O problema, né, era entre ele e Deus, né? Olha só, afinidade. Tem pessoas, para você ver como a pessoa não precisa fazer nada para ter inveja. Ó, ter raiva, ter inveja, viu? Ó, só pela maneira da pessoa servir a Deus, Caim olhou para Abel, só a forma que ele servia a Deus, né, os cuidados que ele tinha com as coisas de Deus, já foi suficiente. Assim tem pessoas que dizem, pastor, ele tem inveja de mim se eu não tenho nada. Quem que diz que tu não tem nada? A maneira de tu tratar a pessoa, às vezes inveja o outro. A forma de tu se vestir, né? Muitas vezes inveja a outra pessoa. Quando você vai sair de casa, muitas vezes, né, de mão com o seu esposo, com a sua esposa, alguém fica na janela olhando com inveja. Puxa, eu não tenho um marido desse aí. Eu não tenho uma esposa dessa maneira. Quando você sai de casa, né, tem pessoas que falam muito isso. Elas se sentem vigiadas, né? Ela sempre observando, porque ela não tem um carro que você tem. Talvez ela não mora na casa que você mora. Tá entendendo? Então tem muita coisa que torna uma pessoa ser invejosa. Aqui, nesse caso de Caim e Abel e Caim, foi a maneira que ele servia a Deus. A forma dele servir ao Senhor incomodava Caim. Olha só, por que ele não pegou e não olhou para o irmão e disse assim, não, vou fazer que nem o meu irmão faz. O que o meu irmão faz para ser abençoado? Né? Não, meu irmão faz isso aqui, então eu vou fazer isso também. Né? Que bom que as pessoas fizessem isso, né? Mas o que acontece? Elas não olham, as pessoas não olham para o que tu fez, o que tu faz, né? Elas olham para o que tu tem, né? É ou não é? Então não sabe o teu sofrimento, né? Então Abel estava ali na presença de Deus. Quando Abel ia levar as oferendas ao Senhor, o que ele fazia? As suas ofertas.
ele fazia o seu melhor. A maneira de servir a Deus. A diferença não está na igreja, no pastor, é a forma que você serve a Deus. Você pode ver, tem pessoas, Abel estava na mesma igreja que Caim na mesma igreja que Abel. Era o mesmo pastor, era o mesmo Deus, tudo ali, tudo a mesma coisa, a mesma congregação. Mas por que dá certo para um e não dá certo para o outro? Por que um prospera e o outro não? Não é verdade? Não adianta, se eu não faço o que é certo, se eu não faço o meu melhor para Deus, não adianta eu ficar olhando depois para a vida dos outros. Não adianta eu ficar olhando para os irmãos que estão lá na frente, para aquelas pessoas que estão prosperando, não adianta. Está compreendendo? Eu tenho que procurar fazer o meu melhor. E a pessoa, quando ela é invejosa, ela não procura melhorar. Ela procura, né, olhar o que os outros estão fazendo para fazer. Né? Ainda se pegasse bom exemplo, ainda era diferente. Nesse caso aqui, no fim ele ficou com raiva do irmão. O que o irmão tinha a ver com isso? Né? Sabe aquele negócio? Olha, eu estou sendo abençoado. Vai reclamar com Deus. O que essa pessoa está fazendo para ser abençoada? Vai reclamar com Deus. É Ele que está me abençoando. É Ele que está abrindo as portas para mim. Né? É Ele que está me dando o pão de cada dia. É Ele que está me deixando ficar nessa situação que eu estou, nessa posição que eu estou econômica. Então vai reclamar com Deus. Agora, a hora de fazer a coisa certa, meu irmão, ninguém quer. É, na verdade, na hora de pagar o preço, ninguém quer. Mas depois que você é abençoado, querido, depois que você é abençoado, daí todo mundo quer o que você tem. Essa é a realidade, todo mundo quer. Olha a perseguição que Jesus teve, né, pelas autoridades. Por quê? Inveja. A Bíblia diz que eles ficaram tomados de inveja. Inveja por quê? Jesus só fazia o bem. Olha só, Jesus, e começaram a perseguir. Jesus só fazia o bem. Falei de Davi agora há pouco, né? De Saul. Davi só fazia o bem para Saul. Ainda expulsava os demônios no corpo de Saul. Quando manifestava, ele mandava chamar Davi, o mesmo que tocava aquela harpa, e os demônios, né, eram expelidos. Olha o que ele fazia, só o bem, né? Mas o invejoso é assim, ele não quer saber. O invejoso, ele não quer saber. Quando o Neemias foi edificar os muros de Jerusalém, olha lá, olha o que eles fizeram, né? Se levantou um grupo de invejosos ali, que moravam ali, que estavam vivendo naquela situação de desespero, porque o invejoso, ele faz isso. O invejoso, ele é bem assim, ele não faz, mas não quer que os outros façam. Então Neemias saiu lá da cidade dele, deixou o trabalho dele, veio, né, para reconstruir os muros, mas quando ele chega ali, ele encontra os invejosos. Os invejosos, além de não ajudar ele, ainda falaram que iam se infiltrar, olha só, para tentar derrubar o muro, para tentar atrapalhar a obra. Sabe que o inimigo faz isso. Quando ele não consegue te vencer, se declarando o teu inimigo, preste bem atenção no que você vai ouvir agora. O inimigo, ele funciona assim. Quando a pessoa, ele usa a pessoa dessa forma. Quando a pessoa se declarando como inimigo, ela não pode te derrubar, então ele se declara como amigo. Porque como amigo não vai gerar menos desconfiança, né? A pessoa vai estar junto, parece que está junto com você, mas não está. Ela está ali, mas na verdade é para destruir. O que está dentro dela não é para construir. O que está dentro dela é para destruir. O invejoso, né, chegou a um ponto de tirar a vida, né, a vida do irmão de Abel. Olha só inveja. Inveja da maneira que ele ia buscar Deus, e inveja da maneira que ele servia ao Senhor. Olha só como tem pessoas que às vezes falam assim para a gente, talvez você não observou ainda. Tem gente que tem inveja e nem sabe. Ele nem sabe. Tem pessoas que dizem assim, por que tu está indo tanto na igreja? Por que tu está fazendo isso? Por que tu está... Pode ver, tem pessoas que se incomodam com a fidelidade dos outros. Tem pessoas que se incomodam, né, a maneira que a pessoa serve a Deus na igreja, a maneira que ela se entrega ao Senhor. Tem pessoas que elas se incomodam. Por que elas estão incomodadas com isso? Porque elas não conseguem fazer isso. Então elas são, na verdade, elas são invejosas. Essas pessoas você tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar muito cuidado com o invejoso, porque o invejoso, ele age sorrateiramente. Ele está sempre querendo saber alguma coisa de você. Tem pessoas que elas não fazem mais parte da tua vida, mas elas vivem perguntando por você. De vez em quando alguém diz assim, olha, pastor fulano de tal perguntou para o senhor. De quem? Como? Se essa pessoa quer saber o que de mim? Se foi uma das pessoas que quiseram me matar, o que ela quer saber informação minha? Quer saber o que? Se eu já morri, se eu estou de pé, se eu alcancei o meu objetivo? Então você tem que tomar muito cuidado com o invejoso, porque nós estamos cercados de pessoas invejosas. Nós temos que vigiar. Vigiar no que, pastor? Vigiar da maneira que a gente fala,
né? Da maneira que a gente se comporta perto dessas pessoas, porque essas pessoas, elas vão dar um jeito de se aproximar de você. Na verdade, elas querem atrapalhar a sua vida. Por quê? Porque na verdade elas são invejosas, invejosas. Ela tem inveja de tudo que você tem, de tudo que você possui. Ela tem inveja da sua família, ela tem inveja do seu cabelo, ela tem inveja da forma de você se vestir. O invejoso, ele tem inveja de tudo. Na verdade, o invejoso, ele não tem identidade, né? O invejoso, ele queria ser a gente. Uma das maiores características do invejoso é quando ele diz, olha, eu queria ser igual àquela pessoa. Não foi para isso que Deus colocou nós aqui nesse mundo. Deus colocou nós aqui para nós termos a nossa personalidade. Cada um tem a sua personalidade. Eu não preciso viver pela personalidade dos outros. Está compreendendo? É isso que Deus quer para você. Então vigia. A palavra de hoje é essa. A inveja mata? Não, mas o invejoso mata. Então vigia com quem está próximo de você. Forte abraço a todos. Deus abençoe grandiosamente em nome de Jesus.